O frio e a festa ontem deu uma defasada aqui na classe, né? Miolo aqui tá vazio. O pessoal deve ter saído daqui, ainda foi na Agro 3, não sei não. A língua portuguesa é uma coisa extraordinária mesmo, né? Nós temos o grupo dos professores da EBD, e no sábado ou na sexta-feira, a Andréia ou a Tina sempre perguntam lá para os professores confirmarem quem vai dar as aulas para ela anunciar aqui. E as classes têm nome. A classe dos adolescentes chama Adoradores do Rei. E o professor é o Williams e o Lucas. Só que ele não usou nem 2 pontos, nem vírgula, ele pôs lá, Adoradores do Rei, William e Lucas. Né? Aí eu falei assim, eu não conheço o Rei William, mas amanhã eu faço questão de conhecer lá, vou pôr até uma roupa especial. Né? Porque ela ficou Adoradores do Rei William e Lucas. Né? Uma vírgula pode mudar tudo, né? Uma vírgula muda tudo. Nós tínhamos um cântico que há muito tempo a gente não canta ele. Mas quando a igreja era lá em cima do papelão, que a gente ainda usava reto projetor daquele de transparência. Lembra? Quem sabe o que é um reto projetor? Né? Aquele de transparência. Tinha um trecho do cântico que dizia assim, Tu és meu e eu sou teu Senhor. Mas na letra não colocaram vírgula depois do teu. Aí quem lesse lá, se tivesse alguém surdo sem o tom da voz, ficava assim, Tu és meu e eu sou teu Senhor. Entendeu? Aí eu corri lá e pus uma vírgula depois do teu. E eu sou teu, vírgula, Senhor. Entendeu? Senão fica e eu sou teu Senhor. Aí a gente estava cantando uma besteira, né? A gente não é Senhor de Deus, né? Uma vírgula muda tudo. Por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que respeitar bastante as pontuações, as vírgulas, pontos e vírgulas, porque elas podem mudar a nossa maneira de compreender as coisas. Fazer diferença entre esta e essa, sua e tua, muda a pessoa do verbo, e isso já vi muito entendimento errado, porque entendeu que o sujeito era um, mas o sujeito na verdade era outro, só por causa do sua e tua. Né? Recentemente, na cidade, uma criança estava ostentando uma placa lá, Força Lula. Era força, né? Faltou o cedilha. Era força Lula, tirou a cedilha e ficou forca Lula. Né? Aí complica. Pode ser uma ameaça, né? Em vez de um incentivo, pode virar uma ameaça. Isso acontece. Tem um versículo na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, que diz assim, oro não por estes, mas por aqui, também, não somente por estes, na oração de Jesus em João 17, mas também por aqueles que vieram a crer por meio da sua palavra. Tem muita gente que entende que Jesus está falando, porque Jesus está orando ao Pai, né? O Pai é a segunda pessoa, e que ele está falando da palavra de Deus ali, mas não é. Ele não falou da tua palavra, se referindo à palavra do Pai com quem ele está falando, ele falou da sua palavra. Ele está falando da pregação dos apóstolos. Aqueles que vieram a crer por meio da pregação dos apóstolos. Porque os apóstolos eram a terceira pessoa, né? E ele fala, também por aqueles que vierem a crer por meio da sua palavra. É a terceira pessoa, é os apóstolos. E não a segunda pessoa, o Pai. Embora o que eles estejam pregando é exatamente a palavra de Deus, mas ele está se referindo à pregação dos apóstolos e não necessariamente a palavra de Deus ali naquele verso. Então, sua e tua, na Escritura, faz diferença. Né? Bom, hoje nossa lição é a lição número 7, né? Encorajem-se uns aos outros. Encorajai-vos uns aos outros. Na sua revista está na página 32. Muito bem. Encorajem-se uns aos outros. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado a Deus pela bênção da vida, pela graça da salvação que há em Jesus, pela existência e excelência da Escritura, da família, da igreja, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, mais uma escola bíblica, mais alguns minutos que nós vamos colecionando juntos, refletindo sobre assuntos, temas, textos de natureza absolutamente espiritual, que afetam a nossa vida, afetam a nossa mentalidade, afetam os nossos sentimentos, nossas afeições, nossa compreensão, a dinâmica do nosso pensamento e do nosso sentimento. Faz essa obra mais um pouco em nossa vida e ajuda-nos a crescer um pouco mais na direção do Senhor, nos conformando mais à Tua semelhança. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém. Encorajai-vos uns aos outros, é o nosso tema hoje. Encorajamento. O que vocês entendem por encorajar? Encorajar. O que é encorajar? Literalmente falando. Dar força, exatamente. Encorajar é literalmente imputar coragem, né? A palavra tem, a raiz é da palavra coragem. Encorajar é imputar, né, coragem, infundir coragem, transmitir coragem. Então, quem é que precisa de encorajamento? Todos, né? Especialmente aqueles que estão amedrontados, desesperançosos, né? Que precisam mais ainda de coragem. Aqueles que estão nesse tipo de situação são os que precisam mais ainda de coragem para passar por isso e para voltar à esperança. Então, mais uma vez, nós estamos vendo os mandamentos de mutualidade, né? De uns aos outros, de reciprocidade da Escritura. E nós temos agora o de encorajamento, que é o de compartilhar coragem e esperança com aqueles que estão necessitados delas. E mais uma vez vendo que esse mandamento, como todos os outros até agora, tem o propósito máximo de... Quais são os 2 propósitos máximos que nós temos visto em todos os que nós já vimos até agora? Já vimos: amem-se, acolham-se, saúdem-se, cuidem-se, sujeitem-se. E até agora, em todos esses, eu sempre chego no final e falo, então a nossa conclusão é essa. O propósito máximo do mandamento é esse, e o segundo maior é esse. Qual que é o maior? É a glória de Deus, sempre. E o segundo, de todos os mandamentos de mutualidade, preservar ou recuperar a dignidade do outro. Não é? Sempre tem. Cuidem-se, amem-se, saúdem-se, acolham-se. Sempre tem. O propósito principal, glorificar a Deus com isso, Deus sendo glorificado, exaltado com isso, e também preservando ou recuperando a dignidade do outro. Amo ao outro porque amo a Deus e quero a dignidade dele. Reconheço a dignidade dele. Cuido do outro porque amo a Deus e desejo a dignidade do outro. Saúdo ao outro porque amo a Deus e quero a dignidade dele, né? Sempre tem esses propósitos principais, né? Principais. Sempre tem no final, no saldo, isso. Deus sendo glorificado e a preservação e recuperação da dignidade do outro. Encorajar uns aos outros também não vai fugir. Nenhum vai fugir. Encorajamos uns aos outros porque glorificamos a Deus com isso e preservamos ou recuperamos a dignidade do outro. Porque se alguém não se sente amado, se sente, então, o contrário, abandonado, isolado, e isso rouba a dignidade.
acolhemos uns aos outros, porque aquele que não se sente acolhido se sente desprezado, rejeitado, e isso lhe rouba dignidade, né? Então, os mandamentos recíprocos de uns aos outros sempre têm o objetivo de cuidar da igreja, fazendo com que cada um dos seus membros zele, cuide com zelo da sua dignidade mútua, para que ninguém seja indigno no corpo de Cristo. E nisso Cristo é glorificado. Sempre tem, né? A dignidade do outro. Não pode haver no nosso meio quem não se sinta amado, quem não se sinta cuidado, quem não se perceba acolhido, quem não seja saudado, quem não seja encorajado, né? Embora, pontualmente, nós vamos passando por esses tipos de deficiências, então a igreja faz esse papel de uns aos outros, recuperando e preservando a nossa dignidade mútua. É para isso que servem esses mandamentos. Então, infundir coragem, infundir esperança. E como nós fazemos isso? Como nos encorajamos uns aos outros? Qual o primeiro passo? Oi? O primeiro passo é identificar o necessitado, né? É estar atento para perceber aquele que está desanimado, que está desesperançoso, que está abatido, né? Eventualmente angustiado por alguma circunstância ou situação. Então é a hora da gente exercer o mandamento e encorajar, né? Esses mandamentos de mutualidade, às vezes um ou outro se perpassam, porque eles são muito parecidos, né? Quase como suportando-vos uns aos outros, dando suporte. Eu acho que todos cabem dentro de suportar uns aos outros, né? Porque quando você ama, saúde, você está dando suporte. Então, o encorajamento começa na identificação. E a identificação exige atenção, interesse e zelo. Nós não podemos viver a igreja, viver na e a igreja, sem zelar por ela. É óbvio que ninguém fica o tempo todo olhando para todos os rostos, né? Caçando necessidades e problemas alheios para perceber circunstâncias, né? Não é essa a função. Mas a gente tem que viver a vida comum da igreja, sempre atentos para perceber sinais de necessidade de encorajamento, né? E a gente vê aquela pessoa, às vezes, que é sempre mais bem-humorada, sempre cumprimenta, dessa vez ela não fez isso, chegou, sentou num canto, está cabisbaixo, né? E a gente tem que estar atento para identificar. O encorajamento não começa necessariamente quando eu vou falar. Começa na identificação, né? Quando eu percebo, quando eu sinto a falta ou percebo traços, né, de necessidades assim. Então, e aí, os mais maduros e mais experimentados ficam mais craque nessa tarefa de identificar isso, né? Às vezes a convivência vai nos dando mais isso. E a experiência também. Você fica mais sensível com o tempo a observar, fala assim, mas o semblante não está normal, né? Aquela pessoa que tem um semblante comum, normal dela, hoje não está assim, tá mais tristonho. O semblante sempre entrega, né? Já reparou? O semblante sempre entrega. A pessoa pode até estar rindo, conversando, mas um tom de voz, um semblante, né? O franzir das testas, um momento mais calado, a gente sempre entrega alguma tristeza ou necessidade do coração ali. Então é aquele momento onde nós nos lembramos, agora é hora de eu perceber, confirmar se precisa e encorajar. Muitas vezes, só o fato de você ter percebido já encoraja o tanto necessário. Muitas vezes, o simples fato de chegar e falar assim, olha,
estou te percebendo um pouco mais triste hoje, é impressão minha ou você está precisando de algo? Já é o suficiente, né? Muitas vezes a própria identificação, o próprio fato de você demonstrar o interesse e a percepção já faz o serviço do encorajamento. Muitas vezes tudo que estava precisando era isso, né, de ser notado. Não por vaidade, né, mas por necessidade real mesmo. Mas, eventualmente, nem todas as pessoas têm a mesma formação emocional. Então, muitas vezes, mesmo você percebendo algo, demonstrando, dando a iniciativa em algum tipo de contato, a pessoa pode não estar disposta a se abrir, né? No primeiro momento. A pessoa fala, não, está tudo bem, impressão sua. E você ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, tipo assim, não me convenceu, né? Mas o que você há de fazer? Você vai ficar insistindo? Qual o limite entre demonstrar zelo e invadir a privacidade? Não é fácil, né? Não é fácil separar essa linha. Porque a pessoa falou que está tudo bem, mas não conseguiu convencer meu coração, né? Não senti firmeza. Aí, se eu insistir, parece que eu estou sendo invasivo, que eu estou sendo entrão, como dizia na minha época, né? Estou invadindo a privacidade. Mas se eu não falar nada, eu vou ficar com a sensação de que eu podia ter feito mais, não é? Então, é meio dramático isso aí mesmo. Mas, se você sentiu que não dá para fazer mais sem ser invasivo, mas não sentiu a vontade com a resposta, o ideal, na minha opinião, é sempre deixar a porta aberta. Você olha, tudo bem, mas se precisar de algo, eu estou aqui. Pode me procurar. Deixa a porta aberta, né? Porque realmente chega um ponto em que passar disso seria realmente invasão. A pessoa pode não conseguir realmente abrir. Ou às vezes pode ser questões que não convém para aquele momento, ou ela não está segura, num ambiente seguro para comentar o que é que está afligindo, né? Então a gente tem que deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta. Fala, olha, se precisar, pode me procurar. O que eu puder fazer, estou à disposição. E é o máximo que a gente pode ir em algumas circunstâncias, né? Se fazer presente. Mas isso, com certeza, já é muito poderoso na vida comum e espiritual de uma igreja. A percepção, né? Eventualmente chegam algumas pessoas e falam, pastor, estou sentindo que o senhor meio para baixo hoje. Assim, às vezes a gente tem situações que você não pode compartilhar, né? E nem deve. Mas é tão bom quando alguém percebe. Faz tão bem para a gente. Quando é sinal de intimidade, né? A pessoa tem intimidade suficiente para ter percebido só nos trajeitos da gente, né? Isso é bom, a gente se sente cuidado, se sente amado. Então, essa percepção já é muito poderosa. Agora, quando a pessoa realmente é uma situação que dá abertura, então nós devemos procurar encorajar. E uma coisa que eu vou insistir com vocês é para nunca tentar encorajar o irmão primeiramente, a partir da sua própria experiência. Ah, não, fica tranquilo, já passei por isso. Isso é válido, a sua experiência é válida, mas não comece por ela. Entende? O que está acontecendo? Ah, rapaz, fui demitido. Ah, fica tranquilo, já fui demitido também de 3 empregos, deu tudo certo para mim. Nem sempre dá certo para um, dá certo para o outro. A experiência, ela não é infalível, não é? Então, ela pode ser um bom testemunho nesse sentido, né? Oh, deixa eu compartilhar meu testemunho aqui. Eu passei por isso. É útil quando você precisar ilustrar uma verdade que já foi compartilhada. Mas o que consola o coração de um crente não é a experiência de outro crente. É a palavra de Deus.
A experiência do outro crente pode ilustrar a verdade da palavra, mas é a palavra que consola. O verdadeiro consolador é o Espírito de Deus. Nós somos viés, instrumentos, ferramentas. Né? Você nunca diz, olha que cadeira bonita, o meu martelo que fez. Você não diz. Você fala daquele que usou o martelo. Né? Quem fez foi Jesus, José, ou o carpinteiro tal. Né? Você nunca fala, foi o martelo que ele usou. Ninguém nunca vai preocupar em saber quem foi o martelo. A nossa preocupação tem que ser essa, de sermos ferramentas, não aqueles que fazem essa obra. Né? Se nunca mais falar comigo, nunca mais souber meu nome, não tem importância. Deus é quem faz mesmo. Né? Então nunca comece um aconselhamento, um encorajamento, uma palavra de exortação, porque exortar na Bíblia não é xingar, não é disciplinar. Exortar é literalmente encorajar. Nunca comece pela sua experiência. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. A pessoa não quer uma história, ela quer uma esperança, uma promessa. Você não tem promessas para dar. Você não pode garantir que vai acontecer com ela o que aconteceu com você. Você não pode garantir isso. Agora, você pode garantir que Deus vai fazer cumprir a palavra dele. Você pode garantir. Se Deus falou, você pode garantir que Deus não falha em fazer cumprir a sua palavra. Não é? Então, nunca comece pela experiência. Comece pela palavra de Deus. Não é? Aí vira uma concorrência para ver quem sofreu mais. Né? Ih, rapaz, isso não é nada não, foi demitido. Eu, quando fui demitido ainda com justa causa e me escorraçaram de lá. Eu estou triste porque eu fui diagnosticado com pneumonia. Isso não é nada, eu fui com câncer. Então, assim, fica uma concorrência para ver assim, isso é tão terrível. Eu não gosto quando alguém faz isso. E muitas pessoas fazem isso. Usa o pior para que o outro pareça menor. É igual quando alguém fala assim, não, eu não vou comer no bistecão, não, com tanta gente passando fome na África. Então a fome deles justifica a minha? Não. Entende? Eu não posso encontrar conforto na dor do outro. Isso é falar, olha, a minha dor é tão mais terrível que você fica confortável em saber que tem gente sofrendo mais. Quem fica confortável sabendo que tem gente sofrendo mais que ele? Entende a loucura desse tipo de raciocínio? Eu vou mostrar para ele que tem gente sofrendo muito mais para ele se sentir confortável. Isso é uma loucura. Entende? Isso é literalmente irracional. Você fala assim, não, você acha que está sofrendo? Isso não é sofrimento, não. Sofrimento é isso aqui, ó. Olha aqui o tanto de gente sofrendo. Como se o sofrimento deles, então, fosse a causa do teu conforto. Isso é absurdo. A menos que você esteja falando de um sofrimento específico. Porque eles não estão sofrendo por você. Só tem um que sofreu por você e esse te traz conforto. Eles não estão sofrendo por você. Quem tem fome na África não está tendo fome por mim, no meu lugar. Então, o sofrimento deles só me entristece, nunca vai me confortar. O fato de ter Barretos estar cheio de gente lutando contra o câncer pela vida, é triste, nunca vai trazer conforto para mim, porque eu fui diagnosticado com câncer. E tem gente sofrendo mais. Isso é loucura. Nunca entrou na minha cabeça alguém tentar confortar outro mostrando gente que sofre mais. Isso só vai aumentar a tristeza desse aqui. Não tem nenhuma lógica nesse raciocínio. A gente sempre aponta para Cristo e para suas promessas. É lá que o conforto está. Quem ia começar a falar aqui? Durante muito tempo eu fiz aconselhamento dentro da igreja. E eu aprendi uma coisa. O nosso Consolador é o Espírito Santo. Ele veio como presente para nós. Então, quando eu sentava com uma pessoa para fazer o aconselhamento, eu colocava 3 cabeças. A minha, a da pessoa, e eu fazia
É uma forma lúdica, né, de mostrar, porque ele está dentro do conselheiro e, eventualmente, do aconselhado também, né? Então, assim, o consolo de Deus, ele não vem a partir das nossas experiências, embora as nossas experiências possam servir, como eu disse, de forma lúdica, literalmente, de desenhar a verdade que a Escritura já transmite. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E veja o que coisa extraordinária o apóstolo está falando aqui, embora o assunto dele não seja exatamente esse. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 3 e 4. Olha só como ele começa essa carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Pronto, está aqui a receita, fechou. Só somos capazes de consolar, de encorajar, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não é? Ninguém pode dar o que não tem. Não é mesmo? Ninguém pode dar o que não tem. Então, encorajar, é Deus quem encoraja, é Deus quem consola, é Deus quem aquece o coração, é Deus quem vivifica a esperança, é Deus quem reanima a alma, é Deus quem traz a paz que excede o entendimento. Entende? É Deus. Nós só consolamos com a mesma consolação com que somos contemplados, né? Nós não somos a fonte de nada disso. Então, veja só, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar. Ou seja, um aflito não consola outro aflito. O sofrimento de quem sofre mais não consola quem está sofrendo. Não é? Então, o máximo que você pode fazer é o seguinte: estamos juntos nesse barco, estamos dois passando pelo mesmo problema, mas encontraremos esperança no Senhor. Isso pode até acontecer, né? Você se somar porque está passando por algo semelhante, mas os olhos têm que estar naquele que é o prêmio da soberana vocação, né? Para onde corremos. Não há consolação real em outras circunstâncias. Porque, eventualmente, testemunhos ou aconselhamentos viram só um palco de alguém contando histórias sobre a própria vida. Né? E isso, o máximo que pode fazer é distrair o aflito enquanto as histórias são boas. Né? Como o entretenimento faz. O que é o entretenimento? Ele não soluciona os problemas da vida, ele distrai dos problemas da vida. Não é a história antiga do pão e circo? Né? O que é o entretenimento? O entretenimento muitas vezes não soluciona o problema, mas ele distrai do real problema. Né? Então, contar só histórias do que você passou, não passou, do que o fulano passou. Eu tenho um primo da minha vizinha de 3º grau que passou por isso. Pode até distrair a pessoa do problema, mas não consola. Entende? O que consola sempre será, como diz Provérbios, a palavra dita a seu tempo, temperada com sal, traz paz ao coração. A palavra de Deus, colocada na ocasião correta, do modo correto, sempre de forma amorosa, ainda que seja incisivamente disciplinadora para a situação, ela sempre produz consolo. Às vezes a pessoa está sofrendo por algo errado que ela fez, por um pecado que cometeu, uma decisão errada que tenha tomado, ainda que não seja pecado, ela está sofrendo. Então, muitas vezes a palavra é disciplinadora, mas a palavra de Deus, quando disciplina,
com viés amoroso, ela sempre consola. Sempre consola. Até a disciplina de Deus consola. Escritura e oração. Sim. Sim. É a escritura e oração, né? Então, da mesma maneira que a escritura tem que ser colocada de maneira que seja precisamente, né, bem colocado os textos da escritura e amorosamente, a oração também feita pelo aflito tem que ser amorosa, né? Não adianta alguém que está sofrendo, por exemplo, porque está triste lá, porque o cartão de crédito estourou, fez um monte de compra que não devia, algumas coisas, a pessoa está lá sem saber o que vai fazer, que o cartão estoura, aí você vai orar, começa aquela oração assim: Senhor, eu estou aqui com o fulano, que está nessa engastalhado aqui nesse monte de coisa aqui, fez o que não devia, né, pai? Fez besteira, mas também, né, pai, eu sei que o Senhor tem misericórdia. Não conseguiu se controlar, tudo bem, mas o Senhor é bom. Não adianta fazer esse tipo de oração que fica expondo a pessoa, né? Isso não é uma oração que consola, né? É uma oração que ataca. É você querendo assumir o papel de Deus e disciplinar a pessoa pelo que ela fez. A oração tem que ser consoladora, tem que ser realmente aquela que não nega a realidade, né? Senhor, temos um problema aqui, um problema real. Nós temos dificuldade com as nossas finanças. Fulano tem um pouco mais de dificuldade, Senhor Deus. Isso é verdade. Mas tem misericórdia, Senhor Deus. Entra com a tua provisão e ajuda ele, ó Deus, a desenvolver essa maturidade. Isso é uma oração real, sem negar a realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira para ser confortável também. Isso não consola. Isso entretém, como eu disse, desvia a atenção do problema. Uma oração que é só entretenimento, porque ela está negando a realidade. Uma oração ou uma palavra que nega a realidade funciona exatamente como eu disse da historinha. Ela entretém a pessoa, desvia o olhar do real problema. Aí a pessoa se sente bem, mas não é porque o problema ela foi consolada, ela foi entretida, a atenção dela desviou do problema. Ela está achando que está tudo bem, mas não está. É como aquela ferida que só cria uma pelinha por cima, mas está tudo inflamado por dentro. Isso vai dar zebra, né? Em algum momento. Então, não podemos negar a realidade. Eventualmente, as coisas precisam ser tratadas, mas amorosamente tratadas, respeitosamente tratadas. E a posição daquele que encoraja sempre deve ser aquilo que Paulo falou exatamente aos Coríntios: aquele que está em pé, cuide que não caia. Porque se o irmão passou por isso e caiu, se for causa
a causa for uma queda, um pecado, eu estou sujeito à mesma falha. Né? Talvez não exatamente a mesma, mas estou sujeito a falhas, de qualquer maneira. Então, não é prudente encorajar se fazendo superior. Não é sábio, não é assim que deve ser. Nós encorajamos nos colocando à disposição como suporte. O suporte nunca vem por cima. Né? Ele é aquele que se coloca ali para suportar, para estar junto. E, eventualmente, esse encorajamento não é um momento juntos. É um momento que prosseguirá. Né? Um momento que vai prosseguir ali de cuidado, de compartilhar, de momentos de oração, de reflexão na palavra, até que o problema seja solucionado. Eventualmente, até mesmo o encorajamento pode exigir uma ação mais efetiva no sentido de autodoação. Né? Às vezes gastar um tempo a mais, às vezes até de, se puder, se for possível, socorrer com alguma coisa, né? Ajudando a levar num médico, ajudando com algum dinheiro. Eventualmente, isso também pode fazer parte do encorajamento. O encorajamento nem sempre se resume apenas a uma palavra de encorajamento, mas pode, eventualmente, Deus pode convocar você para fazer parte da solução de maneira até mesmo material ou efetivamente. Né? Não, mas vamos cá, eu pego você aqui, vou lá, né? Nós vamos lá na consulta juntos. Você entra sozinho, mas eu estou aqui na recepção, estou te esperando aqui. Pode ser todo o encorajamento que alguém precisa, né? Em alguma situação mais delicada. E isso pode fazer muito bem. Então, é mandamento que a gente se encoraje, que a gente funcione como apoio uns dos outros. Então, aquilo que os incrédulos muitas vezes buscam em grupos de apoio, né? E esses grupos de apoio tentam fazer a coisa certa, né? Uma coisa boa, mas a partir de várias coisas aleatórias, né? Na tentativa de socorrer gente, a tentativa é quase sempre boa, nós fazemos isso orientados pela luz da verdade do Evangelho, de forma muito mais simples, né? No próprio encorajamento mútuo da igreja. Não é mesmo? Uma pessoa enlutada, né? E você não chega ali, como eu disse, tentando tirar a atenção da realidade da dor, né? Não, isso aí vai passar, fica tranquilo. Uma coisa que o enlutado não quer ouvir é que isso vai passar. Tá? O enlutado não quer que alguém chegue e fale assim, não, fica tranquilo, isso vai passar. Vai passar quando? Aí você não tem resposta. Porque como é que você vai garantir que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos vai passar? Não passa, luto não passa, gente. Luto não passa. O que passa é o momento da perda, né? Aquele momento vai ficando no passado cada vez mais, mas o luto não passa. Certo? Então, dizer para uma pessoa assim, frases, esses jargões que, na verdade, tentam tirar os olhos da pessoa da dor real, não resolvem o problema. Então, é a gente mostrar o que é real no meio do problema. Olha para Cristo nesse momento. Cristo sabe o que é perder. Ele perdeu José. E podia ressuscitar José, mas o pai não era da vontade do pai, ele não ressuscitou José, tendo o poder de ressuscitar José. Não é? Se você tivesse o mesmo poder que Jesus, você não teria ressuscitado José? Ele não, ele sofreu, passou pelo luto, junto com Maria. Aí morre um grande amigo, esse o pai permitiu, ele foi lá e ressuscitou o amigo. Não é? Mas morreu mais gente na vida de Jesus. Jesus sabe muito bem o que é isso. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba se compadecer das nossas fraquezas ou debilidades, porque ele mesmo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segura nele. Vamos nele que a gente passa por isso. Não nega a realidade. O mesmo verso que diz, tem de bom ânimo, diz, no mundo tereis aflições. O aconselhamento bíblico, ele não nega a realidade, nem do problema, nem da dor.
mas ele supera a dor com a esperança. Entende? Ele mitiga a dor, vai tratando da dor até que ela desapareça, ou até que a esperança encapsule essa dor ali, e a esperança em Cristo trata dessa dor. Ela não nega. Negar a realidade, dizendo para um enlutado que, não, fica tranquilo, isso vai passar. Não passa. Entendeu? Não adianta falar isso para um viúvo, uma viúva, um filho que perdeu o pai. Não adianta, todo dia dos pais vai voltar, não passa. Né? O negócio é, a esperança supera isso, a esperança em Cristo. A esperança tem luz para qualquer tipo de treva. O Evangelho tem saúde para qualquer tipo de doença. Tem luz para qualquer tipo de treva. Tem glória para qualquer tipo de desastre. Aonde abunda o pecado e a dor, superabunda a graça e a luz de Deus. É essa a palavra de esperança. A palavra de esperança não é uma negação da dor. Né? Não, o problema não existe. Às vezes a pessoa realmente inventa problema que não existe também. Né? Também existe gente que está triste por algo que não aconteceu ainda. Tem gente que sofre por antecipação, né? Sofre por algo que não aconteceu. Ah, mas e se eu ficar para titia? E se eu não casar? Aí fica aquela angústia no coração. Mas quantos anos você tem? 17. Eu falo, calma, minha filha. Está sofrendo por antecipação. Né? Se fosse 57, 67, podia até dar algum desconto. Mas 17 está angustiada. Porque... Não. Tem gente que sofre por motivos irreais. Realmente ela inventa problemas. Mas quando o problema é real, não negue ele. Não negue ele. Não funciona. E se entretém, tira os olhos do problema. Mas assim que os olhos passarem lá de novo, está lá a dor. Entendeu? Assim que um gatilho fazê-lo olhar de novo, está lá a dor. Não resolve o problema, né? Mas Cristo resolve. Cristo é a solução para todo tipo de necessidade que temos. Né? E como diz Efésios 3,14, Ele é a nossa paz. Nele a gente encontra todo tipo de paz. Né? Sim. É verdade. Né? Então lembre-se disso. Nunca comece pela sua história, comece pela Escritura. Se você tem dificuldade de saber qual o melhor texto, né, a melhor aplicação da Escritura para certos tipos de circunstância, ore um pouquinho antes, né? Se tiver essa oportunidade, pergunte, pesquise, se tiver tempo e oportunidade. Se não tiver, vai, lembra dos textos. Não é possível que você não vai lembrar de nenhum texto de esperança da Escritura, né? Compartilha, é isso que faz bem ao coração. Tá bom? Não tente encorajar como aquela pessoa que foi visitar minha irmã quando ela acidentou de moto, entrou no quarto e falou assim, viu, eu te falei que esse troço de moto é perigoso. Já começou assim, né? Para alguém que acabou de acidentar de moto. Muito boa essa visita, né? Essa é a visita que todo acidentado quer ter. Seja fixado aí esse ensinamento em Efésios, né, pastor? No final, lá, essa oração que ele fez aí, está lá no 3,14, que o senhor mencionou ali, as palavras ali tem muito a ver com muito do que a gente depara, né? Então, talvez assim, para não ficar muito disperso, eu achei muito interessante esse texto aqui, não posso esquecer, Efésios 3,14. Efésios 3,14, Ele é a nossa paz. Toda paz real tem
suas raízes em Cristo. Toda paz real. Qualquer tipo de paz que não tenha suas raízes em Cristo, ela é placebo. Ela é fictícia, ela é denorex. Ela parece que é, mas não é. Ela é só uma trégua, não é paz. Entende a diferença? Ela pode ser no máximo uma trégua. Ela não é paz. Poucos entenderam a referência do denorex, né? O Elson mesmo não sabe o que é denorex, né? Era um shampoo anti-caspa que tinha um comercial antigamente que falava assim, ó, denorex. Esse aqui não é denorex, parece, mas não é. Né? Então, muito bem, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, mais uma vez por esse tempo juntos. É tão bom a gente poder falar dessas coisas, desses assuntos, compartilhar, ó Deus, a Escritura e nos enriquecer, ó Deus, com o que o Teu texto santo nos ensina. Ajuda-nos realmente a nos encorajar uns aos outros, a operar, ó Deus, esse mandamento de maneira que a igreja tenha sempre saúde, esteja sempre fortalecida, e a dignidade dos irmãos preservada, e não haja entre nós aqueles que sofrem além, ó Deus, do que possa ser conveniente aos Teus propósitos. Em nome e por amor de Jesus, leva-nos agora também para casa, ou aqueles que vão para outros compromissos, amparados no Teu cuidado, até que o Teu povo desse aprisco se congregue novamente mais à noite, para celebrar com alegria ao Senhor que nos criou. Em nome e por amor do Messias Jesus. Amém. Deus abençoe.